Olá, está começando mais um Saber Direito Debate e hoje no programa a gente vai falar sobre um tema que tem recebido bastante atenção no mundo todo, a questão dos refugiados. O assunto foi abordado aqui na TV Justiça no curso ministrado pela advogada, mestre em Direitos Humanos e especialista em Migrações e Refúgio, Gabriela Ferraz. E é ela quem está comigo aqui no estúdio para debater e esclarecer os principais pontos do assunto. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Daniela. Então, para começar, doutora Gabriela, antes de aprofundar a nossa conversa, eu queria que você me explicasse o que é o refúgio e quem é o refugiado. Tá, hoje em dia a gente tem um fluxo de refugiado maior para o Brasil e essas questões vêm aparecendo, né? O refugiado, ele é uma pessoa que precisou fugir do seu país de origem, motivado muito por um problema de perseguição. Então, existem dois critérios aí. Você tem um critério subjetivo, porque essa pessoa foge porque ela tem medo. Então, ela tem um medo, ela tem uma fundada razão de ter medo. E tem um critério objetivo, que ela foge em razão da perseguição que ela sofre pela sua nacionalidade, ou pela sua raça, ou pela sua opinião política, ou pela sua religião, ou pelo seu grupo social de pertencimento. Então, ou a sua etnia, ou o seu grupo de identificação naquele local. Um desses fatores causa um constrangimento, causa um pavor ali na situação e ela acaba precisando sair desse país de origem e buscando refúgio em outro lugar. Geralmente o refúgio ele é mais frequente quando está relacionado às guerras, não é isso? Então, porque quando a gente tem uma situação de guerra no país, fica muito óbvio, fica mais claro, mais palpável a gente entender esse medo, né? A pessoa naturalmente vai sentir medo, naturalmente ela tem uma razão de ter medo. Mas isso não está exclusivamente ligado aos períodos de guerra. Então, países que tecnicamente vivem um período de paz podem de alguma maneira constranger ou podem de alguma maneira perseguir. E essa perseguição não precisa ser de um agente público, então não precisa necessariamente estar no contexto de guerra. Eu posso falar de uma perseguição do âmbito privado. Por exemplo, eu tenho uma relação familiar complicada, os meus parentes, os meus pais são pertencentes a determinada religião, forçam o meu casamento em uma outra religião, né? E eu sou ameaçada a me casar, eu sou obrigada a me casar. Então, com essa ameaça que eu sofro, eu posso sentir um medo suficiente que me dá a razão de fugir para outro país, porque, afinal de contas, se eu precisar me submeter a um casamento contra a minha vontade, a gente está aqui falando de um estupro, né? Eu vou ser estuprada todos os dias da minha vida. Então, é razão suficiente para eu buscar um refúgio em outro país. Existe uma diferença entre o refúgio e a migração? Qual seria essa diferença? Existe, né? Como eu te falei, o refúgio, ele é motivado, existe uma motivação, existe um medo, né? Existe um medo de perseguição. Isso caracteriza, né, o refúgio. A migração não. A migração ela é feita de forma voluntária, a migração ela é espontânea. E as razões podem ser as razões mais diversas possíveis. A gente não tem uma limitação dessas razões como tem no refúgio. Então, muitas pessoas migram por questões econômicas, muitas pessoas migram para casar, por amor, conheceram outra pessoa em outro país, né? Então, a gente tem diferentes razões que motivam a migração e ela é feita de forma voluntária, de forma espontânea, diferente do refúgio. Doutora Gabriela, como eu falei no início do programa, a questão do refúgio e dos refugiados tem sido bastante debatida no mundo inteiro. Eles são vistos hoje como um problema pela comunidade internacional? Olha, não deveriam ser, né? Porque se refugiar e pedir refúgio é um direito, e inclusive um direito internacionalmente protegido. Mas eu concordo com você quando você diz que no contexto atual isso vem representando um problema para muitos países, né? Muitas potências, inclusive, sobretudo, eu diria, as potências europeias, que hoje vivem o que eles costumam chamar de crise dos refugiados. Acho que só em usar a palavra crise dos refugiados a gente já está, de alguma forma, estereotipando e dizendo que isso é um problema, né? Mas, na verdade, o que a gente viu foi, com o crescimento e com o surgimento de guerras, sobretudo a guerra da Síria, a gente teve um deslocamento forçado de pessoas muito maior do que o registrado nos últimos anos. Esse deslocamento, os países que mais receberam refugiados na sua fronteira foram os países europeus, né? Então, isso acaba representando um problema
problema para eles, porque em um ano chegaram mais de 1 milhão de pessoas até a fronteira da Grécia. Então a gente teve aí todo um trajeto das pessoas para conseguirem entrar na União Europeia, chegarem especificamente até a Alemanha e até a Suécia, que são os dois países da União Europeia que mais acolhem, né, que mais vêm acolhendo. Mas ainda assim, a gente vê que tudo isso não acontece de uma forma natural. Vem acontecendo de uma forma bastante complicada, dentro de uma política, na verdade eu diria dentro da ausência de uma política, né? A gente não tem uma política clara, bem definida de como vai acontecer. Então, o refugiado ele se torna um problema quando os países não sabem como lidar com essa situação, ou seja, os países não conseguem aplicar as próprias convenções internacionais que eles ratificaram, que eles são signatários, eles não conseguem na prática, não vêm conseguindo na prática aplicar isso para oferecer a proteção que o refugiado precisa. Doutora Gabriela, agora você fala que os países têm leis para isso, só que os países não sabem lidar com esses refugiados. Qual é a análise que você faz? Tem surgido novas legislações? O que tem sido feito por esses países para resolver, para lidar com isso? Infelizmente, a gente não vê a aparição de novas políticas ou de novas legislações, né? Recentemente, a gente teve uma reunião, uma conferência da Organização das Nações Unidas para estudar e para chegar a alguma conclusão sobre a questão dos refugiados sírios especificamente. Nesse momento, os países se comprometeram com um número, ou seja, eles se comprometeram a receber 185 mil refugiados em seus territórios, mas isso é uma política, inclusive, contra a própria convenção, porque a convenção não coloca limitação de número de pessoas, correto? Então, eu acabo criando políticas que são políticas instáveis, inclusive desde que começou esse período ali em meados de 2015 até hoje, a gente viu acontecer diferentes políticas. Então, regras novas surgem a cada dia, a gente não tem uma política estável e, sobretudo, a gente não tem uma política que preserve a dignidade da pessoa do refugiado e que olhe para esse problema com tolerância e desde a perspectiva da proteção. Isso não vem sendo uma preocupação. Afinal de contas, se isso fosse uma preocupação, as pessoas não precisariam se jogar, se lançar em aventuras completamente inseguras, né? Em trânsitos completamente inseguros, em barcos clandestinos no mar, né? A gente está falando aqui de uma população que muitas vezes tem uma condição financeira de pagar uma viagem de avião, por exemplo, mas eles não podem se deslocar em avião por conta dessas políticas restritivas, acabam tendo que se submeter sua família, crianças, menores de idade, em viagens completamente arriscadas. Então, isso tudo é reflexo de uma ausência de uma política de cuidado, de uma política de proteção. E essa política, pelo que eu venho entendendo, pelo que venho observando desse último ano, desses últimos 9 meses, ela ainda está longe de acontecer. Professora, a gente vai dar uma pausa rápida na nossa conversa e daqui a pouco o Saber Direito Debate está de volta. Você de casa, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e hoje quem participa do programa aqui comigo é a advogada, mestre em Direitos Humanos e especialista em Migrações e Refúgio, Gabriela Ferraz. Professora, no bloco anterior nós falávamos em relação à legislação, o que os países têm feito em relação aos refugiados da Síria. A ONU tem um estatuto dos refugiados. O que esse estatuto traz? Ele é respeitado, ele é seguido pelos países signatários? A ONU tem, né? Na verdade, é uma convenção que data de 1951, então é muito curioso quando a gente percebe que essa convenção, ela foi feita justamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi elaborada pelos países europeus para a proteção dos refugiados da Segunda Guerra. Então, na época, eram os europeus que precisavam ir a outros países, como, por exemplo, para a Argentina e para o Brasil, né? E eles precisavam se refugiar em países fora da Europa por conta da situação catastrófica que ficou ali na região depois da guerra. Então, essa é a convenção que atualmente ainda é aplicada, né? A gente tem a Convenção de 51 e tem um protocolo facultativo de 1967, né? Então, vários países, inclusive o Brasil, são signatários. O Brasil incorporou isso no nosso ordenamento jurídico interno, então a gente tem uma lei nacional também de proteção que casa e que se assemelha muito aos termos da convenção. A convenção, ela vem determinando quem é a pessoa do
refugiado, ela determina quais as proteções específicas que podem acontecer, ela determina os direitos dessa pessoa, como, por exemplo, o direito de trazer a sua família, né, o que a gente chama de reunião familiar, né, os ascendentes, descendentes vêm encontrar o refugiado no país onde ele buscou acolhida, e alguns outros direitos. Então, hoje em dia, a gente acaba vendo um desrespeito de alguns países, né, sobretudo os países aí da União Europeia, por conta desse fluxo que a gente conversou, e alguns países acabam desrespeitando de alguma forma essa convenção, no sentido de que a convenção ela determina que cada pessoa que chegue ao território de um país buscando refúgio, esse país ele tem que aceitar essa pessoa. Então, não existem políticas restritivas na convenção. Eu não posso escolher quem entra ou quem sai. E isso vem acontecendo na União Europeia e isso é, sim, uma violação da convenção. Você disse que o Brasil é signatário dessa convenção da ONU. Como é que o Brasil tem se mostrado diante de situações de refugiados? O Brasil ele acaba assumindo aí uma postura vanguardista, né? Porque o Brasil ele nunca teve esse histórico. A gente nunca teve um grande fluxo de refugiados em direção ao Brasil, até porque estamos em outro continente, existe todo um oceano que nos separa. A gente fala uma língua diferente da maioria dos países onde as pessoas saem em busca de refúgio. Então não é um país, digamos assim, tão atrativo na busca de alguém que quer se refugiar, né? Mas desde 2011 a gente vem acompanhando um crescimento, teve um crescimento maior ali durante 2014, que teve um boom dos números de chegada de refugiados, e o Brasil vem assumindo, então, uma postura importante dentro desse cenário. O Brasil, ele ainda tem, nós estamos em 66º na lista de países que mais acolhem, então a gente ainda tem um número muito pequeno de refugiados, são 8.500 refugiados reconhecidos num país desse tamanho, então a gente pode perceber que é um número ainda muito pequeno. E com esse número a gente não tem ainda muitas críticas no sentido do recebimento. As críticas passam a acontecer depois, no período da integração desse refugiado. Mas para o recebimento, as nossas fronteiras são fronteiras abertas, essas pessoas conseguem entrar no Brasil, elas vêm com um visto de turismo, que é, às vezes, a dificuldade está no país de origem para conseguir esse visto, mas mesmo as pessoas que chegam sem visto, que chegam nos portos do país, que chegam sem o visto, a gente vem tendo políticas de proteção para receber todos eles. Professora, o seu trabalho é mais voltado para as mulheres. O que você percebe, já que você trabalha diretamente com isso, em relação às mulheres refugiadas? Na verdade, ao longo desses últimos anos, eu acabei acompanhando mais de perto a história de mulheres, né? Eu trabalhei na República Democrática do Congo e trabalhei muito com a perspectiva da mulher vítima de violência sexual. Então, o Congo é o país recordista, o país número 1 do ranking de violência sexual contra mulheres. Então, sempre me aproximei muito desse tema nas pesquisas e hoje no projeto Vidas Refugiadas. E o que eu percebo, né, o que fica muito claro, inclusive nos próprios relatórios internacionais, isso vem sendo mencionado, é que a mulher ela acaba ocupando uma posição maior de vulnerabilidade durante esse percurso. Então, a mulher ela não sofre violência só no país de origem dela. Ela acaba sofrendo violência no trânsito, ela acaba sofrendo violência no país de acolhida. Então, veja bem, por exemplo, o Brasil é um país de acolhida, mas é um país fortemente marcado por uma estrutura patriarcal, fortemente marcado por uma estrutura machista. Então, essa mulher, quando chega aqui, ela acaba assumindo a invisibilidade que nós mulheres já temos no país, sendo que elas estão numa condição de vulnerabilidade muito maior. Muitas delas chegam grávidas, muitas delas chegam com crianças pequenas, muitas delas chegam em condições que precisam de um diagnóstico médico imediato, porque foram justamente vítimas das mais perversas violências, e a gente ainda não consegue ter esse recorte de gênero, não consegue ainda ter políticas que tenham uma atenção especial voltada para essa mulher. E o que é feito com essa mulher, por exemplo? Você acaba de dizer que não existem políticas específicas para elas. Quando se percebe que essas mulheres estão marginalizadas, o que é feito? O que uma mulher tem que buscar quando ela está numa situação como essa?
A refugiada que se encontra nessa situação, ela acaba engrossando a fila das brasileiras que também estão nessa situação. Então, por exemplo, no atendimento no SUS não existe nenhum tipo de privilégio, porque, veja bem, a emergência é até o 14º dia do estupro. Então, muitas vezes, o próprio deslocamento, ela já passou desse período. Então, quando ela chega aqui, ela acaba entrando numa fila de 3, 4, 5 meses para ser atendida. E muitas vezes aquilo ali, uma sequela que ela tinha e poderia ser facilmente resolvida, acaba se agravando, né? Ou mulheres que chegam e deram à luz no trânsito, por exemplo, né, dentro de um barco, dentro de um navio. Não existe esse recorte de uma atenção e de uma política que privilegie o atendimento dessa mulher nessas circunstâncias, levando em consideração que ela não fala a língua, levando em consideração que ela não sabe onde ficam os órgãos, onde ela não tem uma informação imediata de quem buscar, de quem socorrer, ela não tem uma família aqui que possa ajudar, né? Então, ela, de fato, assume uma posição de vulnerabilidade no sentido de estar desprotegida. O que a gente precisaria era ter políticas que olhassem mais, mas a gente ainda deixa essas mulheres um tanto quanto invisíveis. E isso fica muito claro, por exemplo, em relatórios, como o próprio relatório da ONU, que é um relatório excelente, que saiu ano passado, com muitos dados sobre o refúgio e o deslocamento forçado de pessoas, mas a gente não tem um recorte de gênero nos dados. Então, apesar de ter muita informação e ter, inclusive, um recorte de idade por faixa etária, a gente não tem um recorte de gênero. Então, eu não sei dizer quantas mulheres e quantos homens estão nesse número de 60 milhões de pessoas em deslocamento forçado. O que é uma pena. Professora, a gente vai para mais um bloco, para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Saber Direito Debate. É rapidinho. O debate está de volta, falando hoje sobre refugiados. Professora, você trouxe alguns livros para indicar aos alunos, livros que complementam o conteúdo. Tem 3 cadernos aqui produzidos pela Agência da ONU para Refugiados, Refúgio, Migrações e Cidadania. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre eles. Na verdade, a gente tem uma produção brasileira ainda muito deficitária, né? Então, o que a gente tem de livros e de pesquisas contundentes que a gente usa acabam vindo muito de fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente começa agora a ter uma produção um pouco maior, com a produção de livros, com a produção de pesquisas, muitas dissertações, teses, pessoas que vêm se animando para escrever sobre o assunto, porque, como a gente falou aqui, ainda é um assunto recente para o Brasil, né? Então, esses cadernos são cadernos produzidos pelo Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, e o Acnur acaba tendo bastante conteúdo através desses cadernos, através de outros relatórios. No Brasil, a gente acaba tendo outros relatórios também, como o da Cruz Vermelha, por exemplo, que tem material, inclusive um relatório novo sobre mulheres na guerra, que pode ser facilmente encontrado na internet. E a gente vai ter alguns outros cadernos de outras organizações, como a Missão Paz, por exemplo, de São Paulo, eles têm o caderno Travessias. Existe a Universidade de Roraima, que também tem um caderno sobre migração e refúgio. Então, a gente vai encontrando alguns pontos acadêmicos que vêm tendo uma produção notória no assunto. São artigos, o que tem nesses textos, assim, nesses cadernos? Acabam sendo artigos de muitos especialistas que escrevem, então a gente tem um caderno aí salteado, digamos, com artigos independentes. Na maioria dos casos, o formato ainda é esse. Tá. Agora, próximo livro é O Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, também da Agência da ONU para Refugiados. O que tem? Por que você indica esse livro? Esse livro é da Liliana Lira Jubilu, que é a professora que todos nós bebemos na fonte da Liliana em algum momento, né? E ela há muitos anos trabalha com o tema, então, na verdade, ela é uma precursora do tema aqui no país. E ela lançou esse livro, que é o Direito Internacional dos Refugiados, e ele traz todo o histórico, desde a perspectiva internacional, desde as proteções internacionais, descendo até a proteção interna brasileira, para a gente entender cada direito, cada parte da convenção, cada parte da lei brasileira. A leitura é muito interessante. Você disse que no Brasil não existem muitos escritores, muita fonte de pesquisa em relação aos refugiados. Como é que os autores se baseiam para escrever esses livros, para trazer esses dados? O direito internacional dos refugiados não é uma matéria nova, mas a gente tem muita produção de fora.
Então, a gente tem muita produção inglesa, a gente tem muita produção americana do assunto e a gente tem umas fontes bibliográficas boas, mas sempre fora do país, né? Então, a gente está começando a fazer o nosso caminho agora e eu espero que esse caminho renda bons frutos. Outro livro, Alek Wik, a refugiada africana que virou top model internacional. Esse eu trouxe para uma diversão, para um momento de hobby, porque mesmo no hobby a gente está estudando, né? Então, é um livro que fala a história de vida de uma refugiada, que ela é uma refugiada do Sudão do Sul, que é um país muito complicado, que vive um histórico muito complicado, e ela sai do Sudão do Sul e vai buscar refúgio em Londres, onde ela se torna uma grande top model internacional. Imagino que todos conheçam a carreira dela hoje em dia, mas ela tem uma história muito importante porque ela hoje é embaixadora contra a mutilação genital de meninas na África, né? Ela foi mutilada quando criança e hoje ela levanta essa bandeira, então é uma história de vida muito interessante. Professora, o Brasil, ele tem concedido o visto humanitário para alguns desses refugiados. O que é o visto humanitário? O Brasil ele criou uma resolução em 2013, que é a Resolução 17, que prevê a concessão de visto humanitário para os sírios, né? Porque, obviamente, a gente percebe que a guerra na Síria, ela tomou proporções imensas, gigantescas, então ela é óbvia o suficiente para a gente não precisar fazer todo o processo administrativo de reconhecimento, de credibilidade da história do refugiado. Se um refugiado vem da Síria, a gente já consegue presumir as razões pelas quais ele precisou sair daquele país. Então, o Brasil, na tentativa de acolher um maior número de refugiados sírios, flexibilizou as regras do refúgio e concedeu o que chamou de visto humanitário. Essa resolução foi feita em 2013, era válida por 2 anos. Em 2015, considerando que a guerra permanece superativa, né, a gente renovou por mais 2 anos, então terá validade até 2017, né, esperando que a gente não precise usar até lá, que a guerra termine antes. Mas a gente pode ainda renovar mais uma vez até que a guerra se encerre. O visto humanitário, ele é só para os sírios ou, por exemplo, no caso dos haitianos, quando vieram para o Brasil, também foi visto humanitário? A gente tem essas duas populações específicas que foram contempladas pela legislação brasileira. Então, os sírios, por conta de uma guerra deflagrada e de uma forma flagrante gerar esse deslocamento de pessoas, e os haitianos por uma outra razão, porque os haitianos eles não entram na condição de refugiado. Né? Porque justamente como a gente falava no começo, o refugiado é uma pessoa que sofre uma perseguição em razão de alguma daquelas causas que a gente elencou. O haitiano, ele não sofre isso. O haitiano, ele sofreu uma catástrofe ambiental, né? Em 2010, quando aconteceu o terremoto. Isso gerou fortaleceu o fluxo de haitianos que já existia, mas isso acabou sendo incrementado e o Brasil acabou recebendo um grande número de imigrantes haitianos. Com essa dificuldade de classificar essa migração para o Brasil acabou concedendo também o visto humanitário que permitiu que eles entrassem na nossa fronteira e que eles permanecessem no Brasil para desenvolver e para retomar as suas vidas que foram interrompidas pela catástrofe natural do terremoto. Agora, como a gente está chegando ao fim do programa, eu queria que você fizesse uma análise da questão dos refugiados, não só no Brasil como no mundo, o que ainda precisa ser feito, qual é o caminho a ser percorrido. Eu acho que hoje a gente vive um momento histórico, né? A gente tem o maior número de deslocados forçados dos últimos anos, sendo que a gente não vive uma guerra mundial. Né? Então, isso é muito preocupante. Hoje, no momento que a gente está aqui conversando, existem 15 guerras, 15 pontos de conflito no mundo. E isso é muito intenso. Então, tudo isso faz parte de um sistema maior. Né? Só que quem sofre na ponta é o civil, quem sofre na ponta é o refugiado, que precisa fugir, precisa abandonar toda a sua vida, toda a sua estrutura, todo o seu bem-estar para mudar de cidade, chegar muitas vezes num país que não consegue acolhê-lo, não consegue dar um mínimo de dignidade. Então, acho que o que a gente está precisando hoje é que os países, e quando eu falo países, eu estou focando muito nos países da União Europeia, os países precisam assumir uma responsabilidade. Né? Isso é uma responsabilidade de todos e isso precisa ser encarado dessa forma. Então, nós precisamos criar uma política única
que seja uma política segura, de atenção, uma política que não submeta as pessoas a arriscar suas vidas, a vida dos seus filhos, uma política de proteção. Então, esses países precisam, de fato, sentar e também incentivar o fim da guerra, mas também incentivar e criar políticas que protejam essas pessoas deslocadas. Doutora Gabriela, obrigada por sua participação aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigada, Daniela. Fico à disposição para as próximas. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você encontra também a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.